Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levíticos, da Torá, do Pentateuco, capítulo 23, versos 33 a 37. Você pode acompanhar também no telão. E a palavra de Deus diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Eu quero primeiro dizer para vocês que as festas não dizem respeito somente a Israel. Nesse mesmo texto tem duas palavras aqui que no português são traduzidas por festas. A primeira delas é Hag. Em hebraico, quando você vai dizer boas festas, você fala Hag Samer. Já ouviu falar isso? Hag Samer. Diga Hag Samer. Quando você quiser desejar boas festas para um judeu, você diga Hag Samer. Hag é festa. Samer é alegria, felicidade. Mas há uma segunda palavra aqui, chamada, também traduzida por festa, que é Moed, no singular, ou Moedim, no plural. Esta palavra, ela é literalmente uma convocação, uma reunião, e também pode ser traduzida por um ensaio. Então Deus, em outras palavras, Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão se reunir para ensaiar. Ensaiar para quê? Ensaiar para o encontro que eu tenho com vocês. Porque Deus fala, eu vou me reunir com o povo. Deus está dizendo, reúna o povo, porque eu quero ter um encontro com vocês. E Deus, em outras palavras, está dizendo que estas festas são um ensaio. Por exemplo, isso que vocês viram aqui, teve muito ensaio. Muito ensaio para chegar aqui hoje e ser uma festa tão linda. Amém ou não? Portanto, Deus está dizendo para o povo dele, povo de Israel, isso foi escrito por Moisés na Torá 1500 anos antes de Cristo. Diga assim, Moed, Moedim. Diga encontro marcado. Diga ensaio. Essas festas, elas foram colocadas por Deus de maneira interessante, porque elas têm tudo a ver com as colheitas também. As 4 primeiras festas, Páscoa, diga Páscoa, diga pães ázimos, diga primícias e Pentecostes. As 4 primeiras festas estão ligadas à colheita de primavera. Algo em torno de março, abril, e a última delas, o Pentecostes, já é começando o verão. Mas são as festas de primavera. São ensaio. Ensaio para quê? Eu vou te dizer para quê. Na primeira festa, no dia da Páscoa, morreu Jesus. Será que foi uma coincidência? Quando João Batista olhou para ele e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A festa do Cordeiro é a festa da Páscoa. O judeu até hoje come cordeiro na Páscoa, porque celebrava a saída do Egito. E na noite que eles foram libertos, eles sacrificavam um cordeiro. João Batista entendeu, falou,
o cordeiro, ele aponta para você. Eis aí o cordeiro de Deus. Então a festa da Páscoa era um ensaio para a morte do verdadeiro cordeiro pascal. A segunda festa, pães ázimos, era um ensaio. O pão sem fermento, pão ázimo significa pão sem fermento. Fermento significa pecado. Quem é o pão sem pecado que desceu do céu? Jesus. Ele foi enterrado no dia de pães ázimos. A terceira festa era primícias, que deveria ser celebrada no terceiro dia depois da Páscoa. Jesus ressuscitou, pasmem, exatamente no dia de primícias. Portanto, a festa de primícias era um ensaio para quê? Para a ressurreição de Jesus. E a quarta festa, as Pentecostes, foi quando Jesus enviou o Espírito Santo. Então entendam, as 4 primeiras festas eram ensaios de eventos que iam acontecer 1500 anos depois. Exatamente no dia e na hora marcada que Deus disse que aconteceria. Diga para a pessoa do teu lado, Deus não se atrasa, nem se adianta. Querido, você não acha extraordinário que Deus, 1500 anos antes, manda o povo ficar ensaiando 1500 anos antes, para que quando Jesus viesse na primavera da humanidade, ele pudesse cumprir as 4 primeiras festas. Agora, entre a primavera e o outono tem o quê? O verão. Não é isso? O verão foram esses anos todos em que Israel, Deus está dando um tempo para Israel e está tratando com a igreja, que somos nós. As últimas 3 festas são as festas de outono. A primeira chama-se Yom Teruah, no hebraico, dia de sopar trombeta. Como é comumente chamada também, é Rosh Hashanah. É o ano novo judeu. Acontece no primeiro dia do 7º mês. Aliás, para vocês entenderem, esse tempo é o tempo mais santo para o povo judeu. Porque as últimas 3 festas acontecem em 15 dias. No primeiro dia, trombetas. No 10º dia, Yom Kippur. 15º dia, tabernáculos. Isso tudo é só uma introdução da palavra, tá? Se todas as 4 primeiras festas Jesus cumpriu exatamente na data, essas últimas 3 são ensaio do quê? Olha para o teu irmão e diga, essas últimas 3 são ensaio do quê? Da volta de Jesus à sua segunda vinda. Amém? Diga, as 4 primeiras falam da primeira vinda. As 3 últimas falam da segunda vinda. Dia de trombetas, festas das trombetas, fala do quê? Arrebatamento. Vocês se lembram o que Paulo diz? Quando tocar a última trombeta. Porque a festa de trombetas, elas são muitas trombetas que são tocadas. Começa com trombetas e termina com trombetas. É um dia de trombetear. Ao tocar a última trombeta, Paulo está dizendo, Jesus virá. Não vai atrasar um minuto, meu querido. Está chegando o tempo. A festa de Yom Kippur, que é 10 dias depois, é o dia do perdão para o judeu. Esse período é um período de jejum, onde o povo reflete sobre Deus. Onde o povo se quebranta, onde o povo pede perdão a Deus. Fala do tempo em que Deus vai tratar com Israel. E eles vão se converter nesse tempo da grande tribulação. E a última festa de tabernáculos, portanto, fala de Jesus vindo governar o mundo de novo. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, Jesus vai voltar.
Mas isso foi só uma introdução, agora que eu vou começar a pregar. É que vocês precisavam saber dessas coisas, porque não tem nada a ver só para judeu, é para nós também, amém? Mas eu quero que você veja a festa de tabernáculos hoje, sob 3 pontos de vista diferentes: passado, presente e futuro, amém? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que para vocês entenderem, porque é um conceito absolutamente diferente do conceito ocidental, vocês precisam me ajudar, tá? Quando você e eu pensamos em futuro, você pensa na frente ou atrás? O futuro aonde está? Depende de nós. O futuro está onde? À frente, não é isso? O passado ficou para trás. Essa é a linguagem ocidental. Na visão do povo hebreu é o contrário. Vocês querem ver? Isso foi uma revelação que eu tive lendo, estudando no hebraico. Aí eu cheguei para o Ariel e falei: Ariel, descobri uma coisa. Isso que eu vou falar para vocês. Ele: o que você descobriu? Isso! Uai, eu sempre soube isso. Quer dizer, só confirmou que eu estava com a razão. Como é que é isso para o judeu? A palavra amanhã. Amanhã, no que diz respeito a tempo, é futuro ou passado? Amanhã é passado? Amanhã é futuro. Amanhã é futuro. No hebraico é mahar. Diga mahar. Amanhã. Depois. Depois é passado ou futuro? Futuro. Depois é o futuro. Sim ou não? No hebraico é ahar. Essas duas palavras, amanhã e depois, vêm da mesma palavra que significa costas. Arroha, no hebraico, é costas. Pastor, mas como assim? Vou te explicar como é que o judeu pensa. Eu vejo o que está, o que já passou. Para o judeu é mais ou menos isso aqui, querido. Eu olho para o passado e caminho para o futuro. Entenderam ou não? Eu olho para o passado e caminho para o futuro. O passado eu vejo, o futuro é uma incógnita para mim. Isso é tão claro. Por exemplo, no hebraico, quando você fala Kedem, Kedem no hebraico é leste, é onde nasce, é o nascente, o nascer do sol. Mas Kedem é a mesma raiz da palavra frente. Então o judeu, para a vida, é como se ele estivesse olhando o sol nascer. O sol nasce e vai passando e vai para o futuro, e o futuro se põe, o sol se põe nas suas costas. Essa é a mentalidade judeu. Quando eu falei isso para Ariel descobriu o ovo e a galinha. Ele falou: mas é claro que é assim. Eu nunca entendi o jeito de vocês olharem para o futuro andando para frente. O Ariel é o nosso guia lá em Israel, que é israelense, nasceu lá. Essa é a cultura hebraica. Mas por que isso? O que isso faz diferença na nossa vida no que diz respeito ao tabernáculo? Quando Deus manda o povo festejar a festa dos tabernáculos, até hoje é assim. Ele diz: vocês vão fazer cabanas. E vão se lembrar do tempo que vocês passaram no deserto, habitando em tendas. Então a primeira maneira de você olhar para o tabernáculo é lembrar do passado. E o que o povo de Israel tinha que lembrar? Que o percurso que podia ser feito em 11 dias, demorou 40 anos. Ou seja, porque o povo não creu, eles ficaram andando em círculos. Então olhar para o passado significa aprender com os erros e com a experiência. Na cultura ocidental, o jovem é valorizado e o velho não vale nada. Na cultura hebraica é o contrário. A mesma palavra para lembrar, zahar, é a palavra para velho. Porque quanto mais você envelhece,
mais lembranças você tem. E no conceito hebraico, mais lembranças você tem, mais sabedoria você tem. Portanto, eu olho para o passado e eu lembro os erros que eu cometi para não mais cometê-los. E o jovem que chega perto de mim ouve a minha experiência e as minhas lembranças para não ter que cometer os erros que eu cometi. Então Deus diz para o povo de Israel: façam a festa de tabernáculos para se lembrar do que eu fiz. Lembrem dos erros de vocês, mas lembrem que eu também cuidei de vocês, as roupas não se desgastaram, as sandálias não desgastaram, e eu mandei maná do céu. Amém ou não? Glória a Deus. É assim que nós temos que olhar para o passado, aprender com os nossos erros, refletir sobre eles para não ter que errar mais. Amém ou não? E você que é jovem, se você tiver mentores na sua vida, pessoas mais experientes, agradeça a Deus por essa bênção. A juventude tem força, mas a sabedoria vem com os anos de vida. Não despreze os anos de vida do seu pai, da sua mãe, dos seus mentores, porque eles já viveram e têm lembranças do certo e do errado, para que você não tenha que cometer os erros. Amém? A primeira maneira, portanto, para que fazer cabanas? Para lembrar do passado. E lembrar do passado é uma maneira de avançar para o futuro sem erros, sendo protegido deles. A segunda maneira de se celebrar tabernáculos tem a ver com o presente. Deus manda o povo fazer cabanas. Você vai para hoje em Israel, na época de tabernáculos? Quem já foi para Israel nessa época de tabernáculos? Você literalmente vê cabanas lá fora. E as cabanas geralmente são feitas de bambu ou de madeira, com aquelas folhas de palmas em cima. E Deus manda o povo fazer isso, e Ele diz assim: olha, vocês vão entrar numa terra, e vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão encontrar essas casas plenas e vocês não puseram nada lá. Vocês vão beber a água de um poço que vocês não construíram. Preguei sobre isso semana passada, vocês se lembram? E Deus fala assim: eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Fui eu quem dei o dom de adquirir riqueza. O presente, meu querido, é o único tempo em que você toma as decisões. O passado já foi. O futuro é uma incógnita. O tempo de você tomar decisões é hoje, é agora. Amém ou não? As decisões que você toma, a profissão que você vai ter, lugar onde você vai morar, a mulher que você vai casar, é tudo agora. Tem muita gente que fala: ah, mas eu estava errado, eu não sabia. Não, hoje você vai tomar as decisões que vão nortear o seu futuro. Amém ou não? E Deus manda que o povo que agora está habitando em cidades, já virou urbano, um povo que já está vivendo, colhendo o que planta, que eles façam essa festa. E eles dormem literalmente por 8 dias em cabanas. Por quê? Porque no deserto, irmãos, quando eles deitavam, eles olhavam para o céu e eles viam as estrelas pelas frestas da cabana. E esse é o conceito que os rabinos dizem da festa dos tabernáculos para hoje. Porque é muito fácil, quando você vive o hoje, você ficar tão absorvido com as demandas do presente, que você se esquece que há um Deus no céu. Então, essa festa nos ensina a não viver somente naquilo que é necessário, as demandas, os problemas, as profissões, as conquistas humanas. Por mais que você esteja conquistando tudo isso, nunca se esqueça: olhe para as estrelas. Existe um Deus que cuida da nossa vida. Amém? Então,
Celebrar a festa de tabernáculos significa que eu olho para o passado para aprender com ele e não cometer os mesmos erros. No presente, significa um chamado para uma visão não linear nem horizontal, mas uma visão vertical. Eu estou vendo aqui nessa plateia gente de todas as idades. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para todos nós, a vida vai passar muito rápido. O que é eterno nessa vida é o mundo espiritual. Hoje, as decisões que você toma não podem ser baseadas somente nas questões do cotidiano. Você pode estar lá na luta da vida, no seu trabalho, nas lutas que você tem que enfrentar no dia a dia, mas mesmo assim, você tem que olhar para o alto, para as estrelas e dizer: Deus está no céu, cuidando de mim. Amém? Glória a Deus. Então, o presente diz respeito a tomar decisões. Olha para o teu irmão e diga assim: tome as decisões certas. Diga: viva para Deus. Olhe para o alto. De onde vem o meu socorro? Eleva os olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas tabernáculos também tem uma visão do futuro. O povo de Israel é um povo que sempre lutou muito com todo tipo de perseguições. Existe até um hino, o hino nacional de Israel. Todos vocês já devem ter ouvido a melodia, mas poucos de vocês talvez saibam o que a letra diz. A melodia é assim: quem já ouviu essa música? Esse hino se chama Hatikvah. Hatikvah significa a esperança. E a letra fala da esperança que um povo teve durante milênios de voltar um dia para a terra. Você sabia que o povo judeu é um povo diferenciado? Que onde quer que o judeu vai, ele prospera mais do que os outros. Você sabia disso? Você já percebeu isso? Não. Você já percebeu que 80% dos prêmios Nobel, não só da paz, da ciência, da medicina, 80% é de judeu? Pergunte por quê. Para o teu irmão: por que será? Por uma razão: é a bênção de Deus na vida dele. Querido, se você estiver debaixo da bênção de Deus, aonde você for, você vai prosperar. É promessa de Deus. Deus vai ministrar na tua vida uma unção e uma prosperidade que um outro povo não tem. Então esse povo passou por todas as lutas que a vida lhes impôs, mas nunca perdeu a esperança. Esperança do quê? De que a promessa da palavra de Deus ia se cumprir. Sabe qual foi a última vez que o povo foi expulso? No ano 135, quando o imperador Adriano foi reprimir uma revolta chamada de um líder judeu chamado Bar Kova. E ele mudou o nome de Judeia para Palestina. De 135 para cá, o povo judeu nunca mais voltou para sua terra. Mas havia no coração deles a esperança de voltar, porque Deus disse assim. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus cumpre o que promete. Então, isso tudo eu estou dizendo para falar o quê, meu querido? Está demorando a tua bênção? Quantos aqui estão falando: está demorando, pastor? Mas se você anda na esperança e na fé, a bênção de Deus vai se cumprir na tua geração. Você está me entendendo? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas com o povo que Ele tem aliança. Mas tabernáculos é um olhar para o futuro também. Para o judeu, como eu disse, eram 8 dias.
Durante 7 dias, era uma reunião que eles chamam de ingathering. É uma reunião onde todo o povo de Israel tinha que se reunir. Uma convocação para todo mundo, de todas as áreas da Judéia. Durante 7 dias, eles festejavam. E no 8º dia, acontecia uma coisa muito especial. O sacerdote saía do templo e ia até a ponte de Siloé, a fonte de Siloé. Enchia uma grande talha de água daquela fonte. E ia uma grande procissão de gente, se juntando e cantando e festejando e balançando ramos, como as crianças aqui fizeram. E o sacerdote carregando aquela talha de água, ele subia ao altar. E o povo rodeando 7 vezes. E eles cantavam: nós beberemos das fontes de água da salvação. Nós beberemos das fontes de água da salvação. E no hebraico, águas é mine, e salvação é Yeshua, que é Jesus. Nós beberemos das fontes de água de Jesus. Nós beberemos das fontes de água de Jesus. E no 8º dia, Jesus apareceu no meio daquele povo que estava cantando e disse: eia, eu sou Jesus, o Salvador. Aquele que crer em mim e tiver sede, beberá da minha água, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, aplauda o Senhor, diga: eu creio. Para o judeu, portanto, tabernáculos falava, em primeiro lugar, da chuva que viria. Porque na terra de Israel, só chove nesses períodos. E Deus deixa claro quando Ele tira o povo do Egito: vocês moraram numa terra onde tem água abundante, porque onde tinha o Nilo tinha colheita. Mas eu vou levar vocês para uma terra que só vai chover se vocês andarem direito. Deus é claro quando Ele fala: se vocês me obedecerem, vai chover. Se não obedecer, eu fecho os céus. E portanto, a festa de tabernáculos olha para o futuro esperando a chuva. Quantos aqui estão esperando chuva na tua vida? Quantos aqui estão esperando uma provisão? Deus está dizendo: olhe para o futuro com esperança. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: vai chover na tua horta. Diga: você é filho de Deus, vai chover na tua horta. Olhe com esperança. Pode ser que você esteja vendo tudo seco, mas tabernáculos é dizer: Deus, eu não sei da onde, eu não sei como, mas vai chover. Amém? Esperança da provisão. Mas também eles celebravam a vinda do Espírito Santo. O judeu literalmente falava que quando o Espírito Santo fosse derramado, eles iam ter plenitude. E Jesus falou: ei, eu estou aqui. Eu vou enviar o Espírito Santo. Por isso que logo depois, 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição, de primícias, veio o Espírito Santo no dia que Ele disse que viria. Mas sabe, meu querido, a maior de todas as promessas, que nos leva a ter esperança para a vida eterna, é que tabernáculos é a única festa. Diga teu irmão assim do lado: tabernáculos é a única festa que a Bíblia diz que vai ser celebrada no milênio. Sabia disso? E lá no livro de Zacarias diz que todas as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei quando Ele estiver na terra. Aleluia! É a nossa maior esperança. É a nossa maior esperança. Querido, como eu disse, a vida aqui passa como um sopro. Outro dia, eu pensava assim: puxa vida, quando eu for avô, eu vou ser velho. Eu sou avô hoje. Eu olho para mim, eu estava outro dia num lugar com meu neto no colo,
veio um homem e falou assim, é seu filho? Eu falei, não, meu neto. Ele falou, não parece. Falou, não, você não tem idade para ser avô. Eu falei, tenho sim. Querido, você pode até dar uma melhorada. Pode fazer umas plásticas, pode dar uns botox, mas não adianta, a idade vai te pegar. Não é? Passa assim, ó. A hora que você menos perceber, a vida foi. Agora, se a nossa alegria e esperança depender dessa vida, nós somos miseráveis. Mas a nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então o cristão, ele não olha para o futuro com medo, com assombro, de maneira tenebrosa, tendo medo do futuro. Queridos, eu estava fora do Brasil quando eu ouvi falar da vergonha que o STJ fez. Reverter a decisão daqueles bandidos. Eu fiquei com ânsia de vômito. Sinceramente, eu falei, Deus, não dá nem vontade de voltar para o Brasil. Porque nesse país aqui, aqueles que deveriam estar lutando pela justiça, traem uma nação inteira que está esperando que haja justiça. E não tem nem vergonha de sair na rua. É isso, Deus falou comigo, é isso que os homens, que você pode esperar dos homens, é isso. Mas Deus falou, filho, virá um dia o Rei dos Reis e vai governar a história dos homens com justiça e equidade. Então a minha esperança não está em homens. A minha esperança não está na força da juventude, na inteligência, no intelecto, nas habilidades. A minha esperança está no fato de que o meu Deus perdoa os meus pecados no passado e me dá a oportunidade de corrigi-los. O meu Deus no presente pode levantar os meus olhos para o alto e saber que há um Deus que controla a minha vida lá dos céus. E este Deus vai voltar na data marcada, assim como ele cumpriu as festas de primavera, exatamente no dia. Ele já tem hora, dia marcado, minuto e segundo. E quando a trombeta tocar, você e eu que nele cremos e esperamos, seremos convocados para a presença do Rei dos Reis. Amém? Queridos, é tempo de você colocar as coisas em perspectiva. O que de fato tem importância na vida. Não adianta ter valores só financeiros. Só olhar para as coisas que você conquista aqui na terra, isso tudo vai passar. Coloque os valores da sua vida. Eu quero dizer para os pais aqui, crie os seus filhos no temor do Senhor, porque essa é a única maneira de você proteger os seus filhos dos absurdos que o futuro nos apresenta. Eu vejo esses jovens que estão se casando, glória a Deus, casar é bom demais. Mas crie os seus filhos na palavra de Deus, e eles serão guardados. Mas aqueles que olham só para esse mundo, e não colocarem os valores de Deus no coração, inculca no coração dos seus filhos, vocês vão ver os filhos destas pessoas serem roubados dos seus pais. Mas Jesus, como a palavra de Deus diz, está às portas. O passado não me gera culpa, me gera sabedoria e gratidão,
Porque mesmo nos meus erros, Jesus sustentou a minha vida, como fez com Israel. O presente não me encanta, porque os meus olhos estão nos céus. É a Ele que eu quero agradar. É ao meu Rei, ao meu Senhor, ao meu Salvador. É para Ele que eu quero viver. E o futuro me traz esperança, porque Ele é Senhor da história. Ele prometeu que Ele viria. Queridos, esses encontros, esses ensaios, são do verdadeiro encontro com Jesus. O encontro da Páscoa permitiu que os homens daquela época vissem a sua morte e também a sua ressurreição. E também a descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Mas você e eu somos da geração que vai ver a trombeta, a última trombeta tocar. E quando ela tocar, o mundo vai se assombrar. Queridos, eu estou estudando, eu estou preparando uns estudos tão tremendos que mostram. Você gosta de ler a Bíblia? Leia o Salmo 83. O Salmo 83, Asaf, o salmista, está falando das nações que vêm contra Israel e dizem que vão riscar Israel do nome da terra, riscar o nome de Israel. Pesquise cada uma dessas nações lá. Salmo 83, quase 3.000 anos atrás. São exatamente as nações hoje muçulmanas que estão se levantando contra Israel. A Bíblia é exata. Eu estou estudando, estou lendo muito um cientista chamado Chuck Missler. Se você entende inglês, pesquisa esse cara. É um cientista que fala coisas extraordinárias do ponto de vista científico. Mas ele disse assim: cada vez que eu estudo mais a Bíblia, eu chego mais à conclusão da literalidade, porque Deus, Ele acerta até nos detalhes. Querido, a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos promete que tabernáculos é tempo de olhar para o futuro e esperar a vinda do Rei governar sobre nós. Amém?